Gente, é um privilégio estar aqui, né? Eu me considero parte da Igreja Carisma, não só pela amizade que eu tenho com o pastor Anésio, pelos projetos que nós desenvolvemos juntos, mas também por toda a história, por tudo que eu aprendi nesses 16 anos caminhando aqui. E vou aprender mais, porque agora o Anésio vai voltar da Turquia. Estão seguindo a viagem do Anésio na Turquia lá? Se preparem, ele vai pregar de novo a série de Paulo e Pedro, você vai ver. Vai ser uma benção. Eu quero assistir. Quem quer assistir aqui? Vai ser maravilhoso, né? Uma experiência única, né? Que nosso querido pastor Anésio está passando ali com a Magda. Privilégio de Deus, eu me alegro no coração por ver esse privilégio que Deus está tendo ali, de estar nos lugares onde Paulo andou. Que maravilha, é um privilégio estar aqui. Amo vocês, eu amo essa igreja, amo estar aqui com vocês. Espero que vocês me amam tanto que eu amo vocês, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 30. Quero compartilhar um texto com vocês, daquilo que tenho sentido Deus fazer na minha vida, que Deus tem ministrado no meu coração. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do versículo de 1 a 15. Se vocês estão prontos, já apareceu aqui na tela, vamos ler juntos? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Alguma vez você já chorou até não ter mais força? Quem aqui já chorou até não ter mais força? Uau! É forte, né? Eu já chorei até não ter mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdócio Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e lhe perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, Senhor, traz a tua palavra ao nosso coração. Precisamos ouvir tua voz, Senhor. Precisamos sentir, Senhor, o toque do teu Espírito no nosso coração. Que tudo aquilo que formos falar, ministrar, seja direcionado pelo teu Espírito agora. Cerca, Senhor, a nossa vida com a tua presença. Seja, Senhor, agora o pão que nos alimenta, Senhor.
seja aquilo que nos levanta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora tem uma parte que eu gosto de fazer, sempre que eu venho aqui, eu fico ansioso para fazer. Sabe qual é ou não? Tema de hoje! Fiz igual? Você viu que agora eu melhorei? Aperfeiçoei com a mãozinha? Tema de hoje! Não é assim? Ah, muito bom, muito bom. Eu vou me levantar, diga aí. Eu vou me levantar. Algum tempo atrás, nós tivemos um período de chuvas aqui em São Paulo, e um casal da nossa igreja estava sentado ali na sala da casa e começou aquela chuva forte, sabe? E a esposa olhou para o marido e disse assim: corre lá fora, tira o carro da rua, porque eu acho que vai inundar. E quando ele levantou correndo para ir lá pegar o carro, a chuva veio tão forte, mas tão forte, que a água começou a subir dentro de casa. E não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de guardar um documento, não deu tempo de tirar uma fotografia, não deu tempo de fazer uma bolsa. De repente, quando ela menos esperava, a casa dela, toda a casa dela estava embaixo de água. A água foi subindo rápido, foi tomando móveis, foi estragando televisão, foi estragando sofá da sala, foi levando as memórias, foi apodrecendo os mantimentos. E de uma hora para outra, de um momento assim, num piscar de olhos, todas as coisas que ela tinha em casa tinham sido levadas embora. Você já imaginou? Você está dentro da sua casa e a água começar a subir? A vida tem esses momentos que as coisas acontecem com um piscar de olhos. Uma hora para outra as coisas mudam e a gente nem sabe. Talvez você já tenha tido experiências assim. Não talvez com a casa inundando, mas uma notícia de saúde, uma dificuldade. Estava tudo bem no seu emprego e você ficou sabendo que ia ser mandado embora. Foi ao médico fazer uma consulta de rotina e descobre que tem um problema. E a vida muda. Teus filhos estavam aí passeando, um acidente acontece. Você já viveu uma situação assim na sua vida, que a vida muda rapidamente? Naquela noite, aquela mulher só tinha que chorar, não tinha o que fazer. Ela se prostrou, ela ficou triste, ela chorou. Ela não conseguia nem se levantar. Mas de repente ela ligou para uma irmã da nossa igreja na madrugada e falou: a minha casa foi toda inundada. Essa irmã ligou para outra irmã, porque igreja é assim. Um vai ajudando, um vai falando. E eu tenho certeza que se fosse aqui na Carisma ia acontecer a mesma coisa. Um ligou para o outro, que ligou para o outro, que daqui a pouco estava lá, com um balde, cândida, desinfetante. 9h da manhã, já tinha um grupo de irmãos ali, tirando todo o entulho, todo o barro da casa, tentando recuperar as coisas. Porque igreja é isso, igreja é essa família espiritual. A gente sente essa graça de Deus. Eu recebi uma ligação: pastor, nós estamos aqui na casa da irmã, e alagou tudo, mas nós já estamos limpando. Essa irmã já tinha passado no mercado, comprado todos os que eram necessários de produtos de limpeza, mas ela não tem móveis, foi tudo levado embora. E essa irmã tinha um sonho, e Deus tem um jeito esquisito de fazer as coisas acontecer na nossa vida. Ela tinha um sonho de mudar a cozinha, só que ela não tinha dinheiro para mudar a cozinha. Ela falou várias vezes para Deus: Senhor, eu quero mudar essa cozinha, Senhor, eu não aguento mais, é muito velho isso, está tudo quebrado. E Deus faz as coisas de uma forma que a gente nem imagina. De repente o irmão chegou com o sofá, outro irmão chegou com o fogão, outro trouxe a geladeira. E o irmão falou assim: sabe uma coisa, eu tenho uma cozinha aqui, está nova, eu vou doar para essa irmã. E ele doou a cozinha. Uma semana depois eu encontro essa irmã lá na igreja, sorrindo, de pé. Ela disse: Deus me deu tudo novo. Deus é maravilhoso, Deus faz coisas. Mas eu me lembro que
Naquele dia que a casa alagou, eu liguei para ela e ela estava prostrada, ela estava triste, ela não conseguia imaginar o que Deus ia fazer. Talvez você não consiga imaginar o que Deus vai fazer na tua história. Quando os problemas acontecem, quando as coisas surgem, a gente nunca imagina que Deus vai transformar essa situação em uma grande bênção para a nossa vida. Mas hoje eu quero declarar, eu não sei o que você está passando, Deus vai transformar essa situação numa grande bênção na sua vida. O texto que eu li é um texto parecido. A vida de Davi muda de uma hora para outra. Davi, ele estava agora no campo do inimigo, ele estava morando com os filisteus. Imagina essa situação, Davi era aquele homem que matou seus 10 milhares, aquele homem que lutou contra os filisteus, enfrentou o gigante Golias, que era de Gate, e ele era um terror para os filisteus. Mas Saul perseguiu, o rei Saul não queria que Davi tivesse sucessão no reino, ao ponto de Davi ter que ir procurar asilo, lá no meio dos inimigos, e ele vai morar lá entre os filisteus. O rei Aquis chegou para Davi e falou: vou te dar um pedaço de terra aqui entre os filisteus, que é essa cidade chamada Ziclag, você vai morar lá, vai construir sua casa, vai construir sua família, você vai ficar lá. E ele construiu uma cidade com aqueles homens que você conhece a história, que eram a escória da sociedade, os endividados, os guerreiros de Davi que ele tinha treinado. E ele montou essa cidade inteira ali no campo dos filisteus, e ali ele está morando. De repente, com a casa montada, lugar para fazer o pão, plantação sendo criada, estabelecido naquele lugar, os filisteus percebem que Israel tinha se enfraquecido, não tinha força de guerrear, e falou: agora é a hora da gente tomar Israel. Saul já era um rei perseguido, já era um rei que os filisteus tinham muito ódio. Eles falaram assim: vamos se unir, todos os filisteus, que eram divididos em 4 reis, nós vamos se unir e nós vamos partir para cima de Israel. E uma das coisas mais incríveis da Bíblia é que Davi vira para o rei filisteu e fala assim: eu vou com vocês. Você já imaginou? O Davi, o rei, antes de ser rei, estava jogando no time do bandido. Ele estava lá, ele disse: eu vou guerrear contra Israel. Agora a gente não sabe se ele ia chegar lá e na hora ele ia defender Israel, a gente não sabe, a Bíblia não diz, só diz que ele pegou para o rei e falou assim: eu vou com você. Pegou seus 600 homens e foi a caminho dessa batalha contra Saul. Quando chegou lá, os outros reis olharam e falaram: quem é esse homem aí? Aí o rei falou: esse é o Davi. O Davi que matou os 10 milhares de filisteus, é esse aí. O Davi que destruiu o gigante Golias, então, agora ele está do nosso lado. O povo falou: não, peraí, vamos conversar. Eu não vou nessa batalha com Davi com 600 homens vindo por trás, fazendo guarda, porque Davi tinha dito que ele ia ser o guarda-costa do rei, que ele ia ficar lá tomando a retaguarda do rei. E ele falou: não vou entrar nessa batalha com o Davi. E aí começou uma discussão, uma luta. Os reis se reuniram, começaram a fazer um debate e disseram: olha, manda Davi embora. Davi demorou 3 dias para chegar até esse campo de batalha. Os soldados estavam cansados, os exércitos filisteus estavam preparados para guerrear, e o povo, os generais disseram: olha, você não vai lutar conosco. Davi tentou justificar, tentou explicar que ele estava do lado deles, tentou dizer que iria lutar a favor deles, mas como eu disse, a gente não sabe se no meio do caminho Davi não ia mesmo virar e defender Israel. Então o povo falou: nós queremos que você vá embora, Davi, some, vai embora, a gente não vai entrar em campo de batalha com você contra Israel. E Davi então pega todos os seus homens, volta mais 3 dias de viagem até Ziclag. E quando ele está chegando em Ziclag, olhando de longe assim, eu imagino, ele começa a ver a fumaça subir. Imagina uma cidade toda incendiada. Era normal quando os guerreiros voltavam assim de viagem, as pessoas viessem até os guerreiros com festa, tamborim, danças. Não tem barulho, não tem som de criança. A cidade está toda destruída, casas estão queimando, todos os animaizinhos de criação foram roubados. As esposas, Davi tinha 2 esposas, Abigail e Ainoã, as 2 tinham sido levadas embora.
E o povo, quando chega, só vê destruição. 3 dias antes, tudo estava funcionando. Tudo estava sendo feito ali com organização. E agora é só cheiro de fumaça, incêndio e dor. Aqueles guerreiros poderosos que a gente lê na Bíblia, que a Bíblia diz que um deles era capaz de matar 800 homens. Já imaginou que doideira é isso? Eu fico pensando isso, sabe, Silas? Eu fico imaginando, como é que um homem pode matar 800 homens? A Bíblia diz que um deles lutou com a espada, até a espada colar na mão. Imaginou que bravo esse homem? Sabe como que a espada cola na mão? Você vai batendo, vai fazendo bolha, de tanto que você bate, daqui a pouco a bolha estoura, faz aquela aguazinha, sabe? Aquela aguazinha começa a grudar na espada, porque está quente ali, e fica preso na mão, a espada grudou na mão dele. Esses homens começam a chorar. Esses homens guerreiros, poderosos, se prostram. A dor é tão grande que a Bíblia diz que eles clamam em alta voz. É um choro de desespero. Eu fico imaginando guerreiros que estavam acostumados a viver morte, a viver batalhas, estão agora em pranto, em choro, em desespero. Que situação! Uma das coisas que eu fico imaginando é que a Bíblia diz que Davi também estava em pranto, em choro, em dor. Eu não sei porquê, eu tenho essa imagem na cabeça, eu fico imaginando, sabe, Davi chegando naquele lugar cheio de destruição, a cidade toda queimada, e começar a gritar: Abigail! Sabe como você faz quando você chega em casa e você quer encontrar alguém, você está com medo, você começa a chamar a pessoa? Ele começa a gritar ali, essa é a minha imagem da situação, e não tem ninguém, não tem barulho de criança, não tem barulho de jovem, não tem barulho dos velhos, não tem barulho de animal, e eles estão prostrados. Aqui eu tiro a primeira lição para mim do texto, que sempre fala comigo. É muito bom você conquistar. Davi era um conquistador. E eu acho que todo mundo aqui quer conquistar alguma coisa na sua vida. Sim? Amém? Talvez saúde, talvez graça, talvez uma nova posição, uma nova bênção na sua vida, uma conquista espiritual. Isso é bênção para nós. A gente foi chamado por Deus para crescer, para ser abençoado. Mas às vezes na ânsia de querer conquistar, a gente esquece de guardar aquilo que realmente importa na nossa vida. Davi saiu com todos guerreiros para o campo de batalha. Ele queria conquistar. Talvez na minha forma de ver, eu acredito que Davi na hora da batalha ia virar contra os filisteus, ia lutar. Eu imagino isso. E ele foi com todo mundo. Falou: agora eu vou mostrar para Saul que eu estou do lado dele. Olha que coisa. E deixou a cidade dele completamente despreparada. Não guardou aquilo que a gente chama da nossa retaguarda, sabe, do lugar seguro, daquilo que realmente importa, daquilo que vale a pena na nossa vida. Ele não se preocupou em deixar ninguém cuidando da família. E essa é uma lição para nós, irmão. Às vezes a gente fica tão obcecado pelas coisas que Deus vai fazer, pelas coisas que queremos viver, pelas promessas de Deus, até mesmo pelos milagres que a gente busca da presença de Deus, que a gente não guarda aquilo que importa. E não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Não adianta nada você fazer tantas coisas e não ter um lugar para voltar. Não adianta nada você lutar para crescer, para sustentar seus filhos e não ter tido tempo para ensiná-los a palavra de Deus. Porque eu sou a favor, e você deve ser também, da gente dar melhor para os nossos filhos, uma boa escola, dar um bom treinamento de quem colocar o menino no futebol, colocar a menina no balé, fazer todas essas coisas, sabe, que são importantes para nós como pai, mas às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que nós temos que fazer, que esquecemos de cuidar daquilo que é importante, a nossa casa, a nossa família. E aí quando a gente volta para casa, a gente não tem um lugar para voltar. Está discutindo ali quem vai ficar com o sofá de 3 lugares e quem vai ficar com o sofá de 2 lugares. Eu já atendi gente assim, você já entendeu, Silas? Não, porque nós estamos aqui querendo nos separar, mas vocês estavam lutando pela vida. Mas a gente se esfriou. A gente deixou de lado, e aí começa a discutir: não, eu quero de 3 lugares, eu quero de 2 lugares, e a gente como pastor fica olhando. Lute pela tua família. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Lute pela tua casa, lute por aquilo que realmente importa na tua vida.
Mas Davi não fez isso, ele foi e abandonou toda a sua cidade ali. Quando ele voltou, estava tudo destruído, e as coisas mudam de repente, é de uma hora para outra. Situações acontecem assim. Se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. Mas aí eu quero aprender com Davi, como é que ele se levantou disso? A coisa foi ficando pior para Davi, porque além dele perder a família, as esposas, as crianças terem sido levadas, todo aquele pessoal dos mais velhos também ter sido levado, o choro era tão grande entre os poderosos guerreiros, que de repente o choro virou ódio. De uma hora para outra, os guerreiros que ele treinou, que ele ensinou, que ele transformou em poderosos guerreiros, começaram a olhar para Davi com ódio, e falaram: nós vamos matar esse homem, nós vamos acabar com ele. E é engraçado como as pessoas, às vezes, que poderiam nos apoiar nos momentos difíceis, elas acabam nos abandonando. E eu não quero ser muito duro aí, mas você deve entender o que eu estou dizendo. Às vezes você tem uma expectativa que alguém possa fazer alguma coisa por você, e essa pessoa não pode fazer. E você esperava que ela estivesse com você naquela prova, e ela não está. E ela te deixa sozinho. De repente, Davi está olhando aqueles homens que ele treinou, olhando para assim: não, vamos apedrejar Davi. E Davi está escutando zum, zum, zum. Sabe aquele zum, zum, zum das pessoas falando: não, vamos acabar, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. E aí o que a gente faz? A gente fica angustiado com isso. E aí começa o processo de Davi se levantar. A primeira lição que eu quero dizer para você, se você precisa se levantar hoje, e aqui é o centro para mim, é que você precisa parar de esperar de gente que não pode fazer nada por você. E às vezes a gente fica esperando que as pessoas que não podem fazer nada pela gente vão entrar com a gente, vão nos ajudar, vão cuidar da gente, vão socorrer a nossa vida. Tem gente que não pode fazer nada, você está buscando de gente que não pode mudar teu problema, não pode mudar a tua vida, não pode solucionar você. Sabe, essas dificuldades que você passa na sua vida, você espera que pessoas venham, e a gente fica triste, a gente fica frustrado. Já ficou frustrado que você esperava que alguém ia te emprestar um dinheiro, não emprestou, alguém ia te dedicar para um trabalho, não indicou. E a gente acha que as pessoas não são ingratas, as pessoas não são justas, as pessoas não gostam da gente. Meu querido, pare de buscar de gente que não pode resolver o teu problema. Não são elas que vão dar destino para a tua vida, não são elas que vão dar o norte para você, não são elas que abrem a porta que ninguém fecha. Você sabe quem abre a porta que ninguém fecha? Quem sabe aqui quem abre a porta que ninguém fecha? Não são elas que vão determinar o futuro da tua vida. Então, às vezes, aqui está para mim a segunda lição: Deus precisa nos deixar sozinhos. Todo mundo vai embora. Gente que era nosso amigo, companheiro de batalha: olha, vem aqui, cuida aqui desse lado que eu vou cuidar desse, nós vamos invadir aqui, nós vamos entrar nessa batalha. E eles estavam com você, eles somem. E você acha que Deus está te punindo, mas não está. É porque Deus às vezes tem que tirar todo mundo ao teu redor, para você entender que você depende dEle. E é no silêncio que Deus começa a falar com a gente. É na hora que ninguém pode fazer mais nada pela gente, que a gente fala: tenho Deus sentado no trono, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Antes da fundação do mundo Ele já era, e depois que tudo terminar, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Então, eu aprendi que quando Deus começa um processo novo na nossa vida, Ele vai tirar as pessoas do nosso lado. Porque você está esperando de gente que não pode fazer nada por você, e Deus precisa tirar o ruído para você poder buscar a presença dEle. E no silêncio Deus começa a falar com a gente. No silêncio Deus nos levanta. Talvez Deus tenha te colocado nesse momento aí onde você se sente sozinho. A gente fica com raiva. Você já ficou com raiva? Eu já fiquei. Eu não sei, às vezes eu falo as coisas assim, eu fico preocupado que eu pareço muito muito humano assim, mas eu falei: camarada, eu ajudei. Edita essa parte, tá? Peste. Você já fez isso alguma vez? Eu ajudei.
A primeira vez que eu fui precisar dele, ele falou: desculpa, não pode te ajudar. Eu sei, vocês são mais crentes até que eu, mas Deus fala comigo: filho, fique tranquilo, eles não são a sua fonte, eles não são a palavra profética, eles não determinam o seu destino, eles não dão a saída para você. Sou eu, o Senhor, que dou a saída. Oh, meu Deus, eu quero glorificar o Senhor. Me dá uns 5 minutos aqui. Senhor, obrigado, Senhor. Porque às vezes pai e mãe esquecem da gente, mas o Senhor não esquece da gente. Não é? Às vezes tem gente que a gente fala: poxa, onde você estava quando eu passei pela prova? Já disse isso para alguém? Mas tudo bem, Deus estava lá. Deus estava lá. Então Davi, moído, sem as 2 esposas. Lembra que Abigail era uma mulher sábia, né? A Bíblia diz, era esposa de Nabal. Nabal morreu, Nabal era um homem bruto e ela era sábia. Não tinha Abigail para pedir conselho, não tinha ninguém para pedir conselho, porque até os amigos dele estavam pensando em apedrejá-lo. E a Bíblia diz algo para mim que só quem já aprendeu a se levantar vai entender o que eu estou dizendo. E Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Não é força por força, não é a sua habilidade, não é a sua energia, não é a sua capacidade. Ele é a força que te sustenta, é Ele que te põe de pé. E quem já aprendeu a se levantar aqui, já aprendeu a se fortalecer do Senhor. A gente sabe que não adianta pedir para ninguém, a gente sabe que não tem como as pessoas nos ajudar, mas a gente vai lá, fecha a porta do quarto e dobra o joelho e fala: Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou senão a gente chega na presença do Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? A gente ora, a gente clama, a gente põe diante de Deus a nossa angústia. Jesus falou: fecha a porta do teu quarto, vai orar, e o Pai que te vê, eu estou passando negrito aqui no ver, o Pai que te vê, Ele te vê no secreto, Ele te vê, Ele vê tua angústia, Ele vê tua tristeza. Agora, tem uma coisa interessante. Eu sei que tem muitos líderes aqui, me deixa dar um parênteses para os líderes. A liderança é solitária. Percebe que Davi também tinha perdido as suas esposas, e Davi também estava no luto, e suas coisas tinham sido roubadas, mas as pessoas cobram mais dos líderes. E você que é líder vai ser mais cobrado às vezes. Pessoas vão olhar para você e vão assim: foi culpa sua, porque você é líder. Mas não fique com raiva delas. Elas precisam da sua liderança. Estou pregando para alguém agora, tem líderes aqui ou não? Elas precisam da sua direção, e o desespero delas mostra a sua autoridade. Elas chegam para você: vai acabar, não tem jeito, não tem como, e você fique tranquilo, porque você aprendeu a se fortalecer no Senhor. Nem sempre elas acreditam nas promessas de Deus na sua vida, nem sempre elas entendem o que Deus está fazendo com você, mas você sabe buscar a Deus. Quem aprendeu aqui a se levantar já na sua vida, sabe que às vezes não pode ficar esperando de outros, mas sabe buscar da presença do Senhor, dizer: Senhor, obrigado, vem agora, Deus, abre portas que eu não consigo abrir, traz resposta que eu não consigo, porque eu vou me levantar. E aí então Davi manda trazer o sacerdote, o colete sacerdotal, e Abiatar tem que trazer o colete sacerdotal. O colete sacerdotal era uma capa, uma couraça que o sacerdote usava, com pedrinhas
preciosas, e é muito bonito você entender isso, porque elas tinham cores diferentes, e na hora que o sol batia no peito do sacerdote, aquelas pedrinhas brilhavam com cores diferentes, e ali eles entendiam que essa era a glória de Deus. Dá para entender? As cores, a glória de Deus estava ali brilhando no colete, e Davi fala: traz o colete sacerdotal, traz o colete sacerdotal. Primeira lição: quem quer se levantar busca fortalecimento do Senhor, não nas pessoas. Segunda lição: não presuma que você já sabe o que Deus quer. O erro de quem quer se levantar é porque quer se levantar com a sua própria força, e ao invés de buscar o Senhor e consultar a Deus, começa a fazer os seus próprios planos, e os nossos planos sempre dão errado. O que eu gosto desse texto é que Davi vai perder tempo para consultar o Senhor. Traz lá o colete. Eu fico imaginando todo aquele montouro, eu não sei, os homens que chegaram da viagem, e de repente chama Abiatar. Você imagina, as esposas estão sendo levadas embora, tudo está sendo destruído, ele para e fala: eu não vou sair daqui antes de consultar o Senhor. Que lição ele está dando para nós? Às vezes a gente fala: não, eu vou me resolver, você vai ver com o que você está mexendo, eu sou Davi. Não, ele não fez isso. E é interessante a gente perceber, quando você estuda a vida de Davi, você percebe que esse período que ele teve morando com os filisteus, lá no campo do inimigo, ele consulta pouco a Deus. Tem poucos textos que falam que ele realmente, acho que um texto só que ele buscou a Deus muito antes. Agora ele você não ouve mais Davi, mas quando tudo vai embora, Davi fala: para um pouquinho, eu preciso saber o que Deus quer me ensinar com essa situação. Eu quero aprender o que Deus quer fazer aqui. Para mim me espanta que Davi seja um guerreiro que já tinha matado seus 10 milhares, com as suas esposas sendo levado embora, e ele vai perder tempo, entende? Para saber se Deus quer que ele persiga ou não persiga. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas, a gente presume que já sabe o que Deus quer. Você já fez isso? Nossa, esse negócio é uma bênção, é maravilhoso. Não, essa é uma oportunidade única, eu vou me levantar. E você faz mais um buraco para a tua vida. Você cai mais uma vez. Davi vai perder tempo para saber se ele deve perseguir ou não perseguir. Esse é o coração de um servo de Deus. O coração do servo de Deus não sai fazendo as coisas pela sua cabeça. Quem quer se levantar de vez, precisa buscar a vontade de Deus. E ele vai dizer: persigo ou não persigo esse bando de invasores? Eu acho incrível. Se é eu, falo: Davi, por favor, levanta aí. Vai fazer alguma coisa. Você é guerreiro. Para de chorar. Engole o choro, que nem mamãe falava. É horrível isso, né? Eu detesto isso. Minha mãe falava: cara, choro, deixa eu chorar. Não, vai lá. Davi não, Davi vai buscar a direção de Deus. Quem quer se levantar, não se levanta pelos seus próprios planos, se levanta pela direção de Deus na sua vida. Ele quer saber o que Deus quer fazer na vida dele. Ele quer entender qual é a direção, e Deus tem uma palavra para você. Ah, mas eu consigo, eu resolvo. Enquanto você depender do teu braço, não vai acontecer. Mas quando você parar de depender do teu braço e depender de Deus, Deus vai começar a fazer algo novo na sua vida. Isso é bonito, porque Davi, como sendo um homem de Deus, ele não presume que ele sabe tudo que Deus quer. Ele fala: devo deixar isso? Acabou? Era o teu juízo? O Senhor queria me ensinar alguma coisa? Ou devo perseguir? E aí então vem a voz de Deus e fala: persiga-o, persiga-o, persiga-o. Sabe, querido, nós já passamos por muitas lutas e muitas batalhas na nossa vida. Você já enfrentou várias. Você pode olhar na sua vida as várias vezes que você se levantou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós aprendemos a nos levantar. Tem gente aqui que já aprendeu a se levantar. Tem gente aqui que já aprendeu a buscar o Senhor, já aprendeu a não buscar aos homens, nem esperar deles, mas às vezes a dor nos paralisa. E eu já vi muita gente ficar paralisado pela dor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vivendo a dor, a angústia, como se não pudesse se levantar, se não tivesse outra coisa a não ser a reclamar do que passou. Você já deve ter visto gente que você conversa com ela, 2 anos depois, 3 anos depois, ela vai contar um acontecimento que atrasou a vida dela, que magoou a vida dela, como se ela tivesse que ficar presa naquele acontecimento. Mas tem gente que já aprendeu a se levantar.
Tem gente que vê tudo aquilo sendo queimado e fala: eu não vou ficar aí, esse não é o meu destino, esse não é o meu fim, eu vou me levantar, eu vou me levantar. E aqui está a palavra de Deus para nós, sabe? Você não vai se levantar porque você é forte por si mesmo, é a força do Senhor que te levanta, mas você vai levantar porque você tem uma palavra de Deus. E quando a gente tem uma palavra de Deus, querido, a gente se levanta. Fico pensando em Pedro, depois de pescar uma noite toda, ele não pesca nada, ele está cansado, ele encontra o Senhor, e o Senhor fala para ele: joga a rede do outro lado. Ele fala: Deus, Jesus, estamos cansados, né? Pescamos a noite toda. Mas eu amo esse versículo. Mas segundo a tua... Quem conhece o texto aqui? Segundo a tua... Quando a gente tem uma palavra de Deus, meu irmão, ninguém segura a gente aprende a se levantar. E você tem uma palavra de Deus. Persiga ou não persiga? Persegue, vai atrás daquilo que Deus está falando na sua vida. Por mais que você tenha passado revés, por mais que portas tenham se fechado, por mais que gente tenha te abandonado, por mais que pessoas tenham ido embora, levanta a tua cabeça e persegue, porque você tem permissão de Deus para perseguir. Quem tem uma palavra de Deus, tem permissão de Deus. Eu me lembro quando nós mudamos de prédio lá na igreja, tivemos que fazer uma reforma, e alguns irmãos chegaram e falaram: essa reforma é muito cara, não tem dinheiro para fazer. Mas o meu coração falava: eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus. Eu quero ver você ter uma palavra. E esse glória a Deus é para você testemunhar que você está debaixo de uma palavra. Porque quem tem uma palavra de Deus, entende? Tem permissão para avançar, tem permissão para ir. Você não está indo por causa do seu orgulho, você não está indo porque você acha que deve ir, você não está se levantando porque tem momentos na nossa vida, você já deve ter vivido um momento assim, ou você levanta ou você morre. Quem já passou por um momento assim? Ou você se levanta ou você morre. Eu já tive um momento assim. Já contei para vocês que há 3 anos atrás eu tive um aneurisma e perdi a fala, perdi a cognição, não reconhecia a minha família. E o médico falou: vai demorar uns 3 meses para você voltar. Um dia depois eu consegui reconhecer minha família, mas não conseguia falar. 2 dias depois eu comecei a falar amém. Eu parecia o Gru. Sabe o Gru? I'm Gru. Eu era o I am amen. Eu só falava amém, amém. Vinha a enfermeira, aplicar a injeção, amém. Tem um docinho, amém. A única palavra que eu conseguia falar, amém. Mas eu tinha uma palavra de Deus que 7 dias eu ia me levantar. E o médico entrou, 5 médicos, e falaram assim para mim: você não sai daqui. Eu falei: não se apegue. Eu sei que eu sou um cara muito joia, que todo mundo gosta de mim, mas não se apegue, 7 dias eu estou indo embora. Me lembro com alegria, meu irmão, o último médico me dando alta, no 7º dia, e ele entrou e falou assim, ele é pastor, ele disse: eu não acreditei, mas eu vim hoje te dar alta, e eu sou o último médico que faltava te dar alta. Eu tinha uma palavra. Você já aprendeu a se levantar, meu irmão? Você já aprendeu a enfrentar isso? Tem gente que fica paralisada na dor 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas chegou agora de você tomar posse da palavra de Deus e dizer: eu tenho permissão, eu vou avançar, eu vou correr, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. E eu acho linda essa parte do texto, porque Davi chega para aquele pessoal que está querendo matá-lo, está querendo destruir a vida dele. Pensa nisso, ele olha para esse pessoal que está com raiva dele e fala assim: pessoal, vamos embora, ajunta tudo aí, essas coisas, vamos embora. Mas aqui tem uma chave interessante, ele tem uma palavra, mas não tem direção. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe aliás, ele nem sabe direito quem foi que invadiu, quem eram os invasores. A gente vai descobrir isso no futuro agora, né? Porque no começo ele pega para o mundo e fala assim: arruma todo mundo. Aí eu fico pensando, sabe, o negócio de ficar biquinho, sabe, ficar bicudinho, porque a pessoa não me ajudou, eu não vou falar mais com a minha prima. Acorda, ele não podia fazer nada por você, mas você tem um Deus que pode fazer com você. Então ele vai até aquelas pessoas, e fala para elas assim: escuta,
Vamos embora, vamos guerrear, vamos pegar, vamos buscar tudo que Deus nos deu, porque eu tenho uma palavra e eu tenho uma permissão. Quando a gente entende, deixa eu ir um pouquinho mais fundo nisso, quando a gente entende que a gente tem uma permissão de Deus, a nossa vida muda. Você tem uma permissão de Deus de avançar, você tem uma permissão de Deus de ter uma família bendita no nome do Senhor, você tem uma permissão de Deus de descansar no Senhor e parar de ser ansioso, você tem uma permissão de Deus de se alegrar na presença do Senhor e deixar as tristezas de lado, você tem uma permissão de Deus de evoluir, de crescer espiritualmente, ter novas experiências com o Senhor. Você precisa viver segundo a permissão que Deus está te dando. Muitas vezes a gente não vive, porque fica parado na dor, não sabe para onde ir, fica esperando Deus dar todo o mapa. Se Deus me falar como Ele vai fazer, eu vou. E Deus não vai falar nada. Deus fala, vai lá, persegue. Aí você fala, mas vai perseguir como? Eu não sei nem por onde começar. Então Davi pega aqueles homens guerreiros e sai. E no meio do caminho, ele encontra um egípcio. E essa é interessante essa história, porque o egípcio, ele está abandonado, ele está doente, ele era servo de uma amalequita, ele ficou doente no meio dessa jornada, e o senhor dele, de vez cuidar dele, de vez tratar dele, abandonou ele para morrer, e deixou ele lá para morrer. E olha como Deus faz, Deus coloca uma pessoa que vai dar conexão, que vai te ensinar aquilo que os outros desprezaram, talvez seja a melhor oportunidade que Deus vai te dar para fazer você crescer. Gente que Deus colocou no seu caminho, acho que não deu para entender o que eu quis dizer, né? Às vezes a gente acha que a pessoa foi jogada fora e Deus coloca na nossa vida para a gente cuidar, para a gente restaurar, porque ela vai ser a chave daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas olha que forte isso, ele não sabe para onde ir, e no meio do caminho Deus faz ele encontrar esse homem abandonado. Sabe, você está esperando todo o mapa, está esperando toda a solução, e Deus está dizendo para você, vai, caminha. No caminho eu vou mostrando a saída, no caminho eu vou mostrar a direção. Eu não vou te dar todas as respostas, não vou dizer como eu vou fazer. Eu falei aqui rapidamente dessa mudança do prédio, e nós não tínhamos o dinheiro mesmo. Nós precisávamos aumentar a nossa condição financeira em 25% para pagar o aluguel, mas tinha que reformar o prédio inteiro, e não tinha. Eu falei, de onde vai vir isso, Deus? E eu nunca vi tanta gente na igreja, causa não sei o quê, causa trabalhista, problema na justiça, recebendo dinheiro. Os irmãos fiéis da igreja começaram a receber venda de imóvel que nunca vendia, herança, precatório abandonado, e eles iam lá e falavam, pastor, então um dinheiro aqui que eu não sei de onde é, mas eu quero dar, e fechava exatamente aquilo que precisava. No caminho Deus vai colocando as pessoas para você. Você às vezes não se levanta porque você quer que Deus dê todas as suas respostas, quer que dê um mapa, entende? Quer que dê toda a direção, e Deus fala assim, eu não vou te dar a direção agora, levanta, caminha. E quem já aprendeu a se levantar sabe que é no caminho que Deus vai dando as estratégias, e lá no caminho ele encontra esse homem, e é interessante que esse homem tem sido jogado fora, e Davi vai cuidar dele. E aqui está uma lição para nós como igreja também. Às vezes a gente não acredita que pessoas que lá fora não têm esperança, não têm solução, que são desprezadas, que são abandonadas, possam ser a solução que Deus vai colocar na tua vida. Às vezes a dificuldade, a luta que você está enfrentando, vai ser o caminho que Deus vai usar para você crescer. Aqueles homens encontram esse homem, eu acho incrível, que ele fala assim, quem é você? Eu sou o camarada que estava aí invadindo com o pessoal amalequita. Ah, amalequita, agora ele sabe que é amalequita, né? Sim, vocês foram aonde? Fomos no Negueb, fomos ali no Negueb de Caleb. Ah, lembrei, nós entramos numa cidadezinha ali, chamada Ziclag, acabamos com tudo. Davi, é mesmo? E para onde eles foram? Você consegue levar a gente até lá? Olha que coisa incrível, eles não sabem onde é. E aí o texto diz que esse homem falou assim, se você não me matar, eu levo, e nem me entregar para o meu senhor, percebe? Davi entregou bolos de passa para eles, fortaleceu esse homem, cuidou dele, ali e falou, agora nós vamos lá,
Pegou esses 600 homens, esse rapaz como guia, porque agora ele tem uma direção, ele não sabia para onde ir, e ele vai seguindo, e Deus vai te dar essa direção aqui, em nome de Jesus. Tem gente pedindo direção aí, fique atento, no caminho vai aparecer a direção. E ele continua andando, ele vai com aqueles homens, mas no meio do caminho tem outro problema. Dos 600 que estão com ele, lembra que eles viajaram 3 dias, voltaram 3 dias, são 6 dias de viagem, mais essa perseguição, dos 600, 200 desistiu, não dá, a gente não aguenta. Mas aí entra a força do servo de Deus, né? O servo de Deus não para porque ele tem uma palavra. O servo de Deus não desiste no caminho porque ele tem uma palavra. 200 ficaram no caminho, mas Davi fala, tudo bem, Deus vai fazer uma vitória maior com menos. Às vezes você fica preocupado com quantidade, mas Deus tem que tirar algumas pessoas da sua vida para Ele te dar uma vitória maior com menos. Deu para entender o que eu estou dizendo, meu irmão? Às vezes você acha que aquilo que é o volume, é muita gente. Às vezes Deus fala, não precisa de muita gente, só precisa de 300 para destruir esse exército. Aliás, às vezes Ele não precisa de ninguém, Ele vai lá e manda uma peste, 180 mil homens são mortos ali, guerreiros que estão cercando, e você fica preocupado com a quantidade. Não se preocupe com a quantidade, fique na palavra de Deus. E aí, para terminar essa história maravilhosa, ele vai, persegue, ele se levanta e ele restitui. Deus tem um tempo de restituição para mim e para você, meu irmão. Como aquela mulher que eu contei no começo, aquilo que foi uma grande tragédia virou um tempo de restituição para ela. Sonhos que ela não imaginava, Deus colocou pessoas no caminho dela para trazer coisas para limpar a casa dela. Mas foi mais que isso, promessas que ela achou que não iam acontecer mais, ou que ela não ia conseguir, Deus usou a dor dela para cumprir promessas. Mas você precisa perseguir, você precisa se levantar. Eu quero declarar uma palavra de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra de Deus na sua vida? Você tem permissão. Diga para você, eu gosto de fazer isso, não gosto que ninguém fale para ninguém não, mas eu gosto que fale para a gente, porque eu quero que, se você esquecer tudo que eu preguei, você vai lembrar disso. Põe a tua mão aí no coração, diga, eu tenho permissão. Eu tenho permissão. Você entende isso? Vai na direção da restituição de Deus. Mas perceba que Davi teve que ir lá guerrear, e Davi teve que se levantar, Davi teve que acreditar na palavra, Davi teve que se fortalecer no Senhor. E eu vou terminar assim. Às vezes a gente olha para tudo isso e fica só pensando, me abandonaram, me deixaram, eu fiz e não valeu, eu não vou fazer mais nada. Para com isso, querido. Isso já aconteceu comigo. Eu já fui ajudar algumas pessoas que depois falaram mal de mim, me caluniaram. Já fizeram isso com você? Disseram para a igreja que eu estava para morrer, e a gente fica triste, mas eu não vou deixar de perseguir os planos de Deus por causa dessas pessoas. Deus ainda tem restituição na sua vida, Deus tem coisas que Ele quer fazer, e você já aprendeu a não ficar paralisado na sua dor. Você já apanhou bastante para saber que você não vai morrer aí, que esse não é o teu fim, que não é esse lugar, Davi, que Deus vai acabar. E para terminar a história, depois eles vêm e trazem toda essa restituição, e 3 dias depois seja o mensageiro e fala assim, 2 dias, chega o mensageiro e fala, Saul morreu, e Davi sabe que chegou o tempo da promessa de Deus, de voltar para casa. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 1, pouco tempo depois, vieram até Davi, e o coroaram rei de Judá. Tem promessas que você acha que Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. Se levanta. Estou pregando para alguém aqui hoje, tenho certeza. Deus está falando com você aqui hoje. Tem gente que precisa se levantar hoje aqui. Tem gente que já se paralisou pela dor, mas você já aprendeu agora a se fortalecer no Senhor. Tem restituições de Deus para a sua vida. Tem promessas de Deus que não aconteceram ainda, mas Deus vai cumprir essas promessas na sua vida. Mas você precisa perseguir. Se Deus está falando com você, e você está pronto para se levantar, mesmo que você se sinta sozinho, mas porque você tem uma palavra de Deus, eu quero orar com você. Se Deus está falando com você, e você vai perseguir, você vai buscar o que Deus está falando para você, fica de pé no teu lugar. Eu quero só orar por esses.
que hoje estão se levantando e declarando a palavra. Se você não precisa se levantar, fica sentado. Eu quero só ver gente aqui que Deus falou. Deus falou com você aí atrás. Deus falou com você aí no fundo aí. Tem gente que vai se levantar aí no fundo aí. Dá um glória a Deus aí se você vai se levantar aí. Tem gente que vai se levantar aí no fundo aí desse lado de cá. Se tem gente, dá um glória a Deus aí. Quero ver você, meu irmão. Feche seus olhos. Levante sua mão para o alto. Só diga comigo assim: eu tenho permissão. Eu tenho uma palavra. E eu já aprendi me levantar. Olha para mim. Quem quer se levantar, não fica esperando de gente que não pode dar o que não tem para dar. Quem quer se levantar, se fortalece no Senhor. Quem quer se levantar, persegue porque tem uma palavra de Deus. Quem quer se levantar nem sempre sabe todo o caminho, mas sabe que no caminho Deus vai te dar a direção. E quem quer se levantar, acredita na restituição de Deus para a sua vida. Se você recebeu essa palavra, dá um brado aqui, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Aleluia! Deus é bom.